Fala galera do Dev muito bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Aquele abraço especial para todo mundo que é membro do nosso canal. E agora nós vamos falar sobre blocos de inicialização estáticos. Então, é a última parte, né, que precisamos saber. Na verdade tem mais uma são classes estáticas, mas por enquanto nós vamos parar nos blocos de inicialização estáticos. Bom, então antes de prosseguirmos, vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui no domínio, né? Vamos copiar esse anime, porque foi aqui que nós utilizamos o bloco de inicialização. Então dá um Ctrl C nele, seleciona o domínio aqui e dá um Ctrl V. Então nós temos esse anime aqui, que é exatamente uma cópia desse, né? Vamos fechar as outras abas, ter certeza absoluta que nós estamos usando esse anime. Bom, então nós temos o nosso bloco de inicialização normal aqui, o não estático. E eu vou criar aqui um anime teste 01. Anime teste 01 PSVM. Então eu vou chamar a classe anime dentro do pacote modificador estático. Anime recebe new anime. Vou criar dois objetos. 2, 3, vai. E vou rodar essa classe, Ctrl Shift F10. Bom, então como você pode ver, todas as vezes que nós estamos criando um objeto, nós estamos executando um bloco de inicialização. O bloco de inicialização sempre vai ser executado todas as vezes que um novo objeto for criado. Se você tem 100 objetos, esse bloco de inicialização vai ser executado 100 vezes, porque ele é executado todas as vezes que você cria um novo objeto. Porém, no nosso caso aqui, no nosso exemplo, nós estamos criando a quantidade de episódios que tem que ser a mesma para todos os objetos criados do tipo anime. Só que, do jeito que nós temos hoje, todas as vezes nós executamos esse método, esse modificador, esse bloco de inicialização. Significa que nós estamos desperdiçando processamento, porque todas as vezes é pouco, mas a gente pode ter uma lógica mais complicada. Todas as vezes que um objeto é criado, ele executa todo essa lógica aqui, que tecnicamente poderia ser compartilhada, ser executada só uma vez. Então, o que nós poderíamos fazer? Primeiro, para ter certeza que todos os objetos vão ter a mesma quantidade de episódios. A gente põe esse atributo aqui, agora, como atributo de classe, não mais de instância. Agora, episódios vai pertencer ao anime. Independente da quantidade de objetos que nós tivermos, vai ser um valor só para todos eles. Independente de ser um array ou não. Em seguida, nós podemos remover aqui, tá vendo? This, não faz mais sentido usar this. Lembre-se, quando você está trabalhando com atributos estáticos, você utiliza o nome da classe, ponto, o atributo estático. E nós não precisamos do set, né? Não temos aqui o set. Podemos deixar ainda o get episódios, apesar de não estar sendo utilizado. Bom, nós fizemos uma pequena mudança. Se executarmos novamente com Shift F10, o bloco de inicialização ainda vai estar sendo executado 3 vezes, porque nós estamos criando 3 objetos. Porém, os objetos que nós temos aqui agora, quando nós trocarmos esse valor, vai afetar todos os objetos. Então, o que a gente precisa? Nós precisamos que o bloco de inicialização ele seja executado apenas uma vez. E é isso que o bloco de inicialização estático vai fazer. Então, nós vimos que métodos estáticos e atributos estáticos nós só colocamos depois do modificador de acesso, mas quando nós estamos trabalhando com bloco de inicialização, você só precisa adicionar a palavra static antes do bloco de inicialização. E ao executar, você vai ver que ele é executado apenas uma vez. Ou seja, o bloco de inicialização estático ele é executado apenas uma vez quando a classe ela é carregada pela JVM. Então, antes mesmo de você ter espaço de memória. Então, na verdade, isso acontece para todos os atributos e métodos estáticos. Então, dentro dessa ordem aqui, nós temos uma posição antes. Então, a posição 0, ou seja, a primeira coisa mesmo que acontece é bloco de inicialização. Inicialização é carregado, né? É executado quando a JVM carregar a classe.
Então, quando a JVM vê que, opa, tem que carregar essa classe anime, ele já executa o bloco de inicialização e todos os atributos, métodos estáticos, né, na verdade, também são carregados. Então, se você tiver alguma coisa sendo executada, por exemplo, aqui no nosso caso, nós poderíamos estar chamando um método estático. Nós podemos chamar métodos estáticos dentro de blocos estáticos, ou outros métodos estáticos dentro de métodos estáticos, porque eles vão ter a mesma inicialização no mesmo momento. Então, voltando na última aula, por isso que a gente não pode colocar, né, dentro de métodos estáticos, a gente não pode acessar variáveis de instância, por exemplo, o nome. Eu não posso acessar aqui agora o nome. Por quê? Porque nome está nesse ponto aqui. Então, esse método vai ser executado, o static, bloco de inicialização estático vai ser executado antes de ter o espaço em memória. Por isso que você não pode acessar variáveis de instância. E, como ele é executado só uma vez, nós não estamos dispersando o processamento. Então, a gente carrega aqui, e se futuramente nós precisarmos alterar, nós poderíamos ter o método set, que vai alterar a quantidade de episódios. William, o que acontece então se você tiver dois? Bom, quando você tiver mais de um modificador estático, modificador estático, um bloco de inicialização estático, ele vai ser executado na ordem em que eles aparecem. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 3 blocos de inicialização estáticos, esse bloco de inicialização estático eles vão ser executados nessa ordem, apenas uma vez. Apesar de eu estar criando 3 animes aqui, você vai ver essas mensagens apenas uma vez cada no código. Então, executando Shift F10, nós temos dentro do bloco de inicialização 1, 2 e 3. E você também pode ter blocos de inicialização não estáticos, junto com o bloco de inicialização estático. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, dentro do bloco de inicialização estático, então vou colocar aqui estático 1, estático 2, estático 3 e não estático. Você vai ver que esse cara ele é executado todas as vezes que o objeto é criado. Então, ao executar agora, você vai ter dentro do bloco estático 1, 2, 3, porque eles são executados primeiramente, e em seguida, né, nós temos os blocos de inicialização não estáticos sendo executados para a quantidade de objetos que nós estamos criando. Bom, então, para finalizar essa aula, o que vocês precisam lembrar é bloco de inicialização estático é executado apenas uma vez quando a classe é carregada pela JVM. Isso acontece antes de qualquer coisa, antes mesmo do espaço ser alocado em memória para o objeto. E ele é executado apenas uma vez, se tiver mais de um, na ordem em que eles aparecem, a ordem que eles vão ser executados no código. E que você não pode acessar atributos de instância dentro de um método estático, justamente por causa dessa ordem aqui, do fato de nem existir um objeto de memória ainda quando esse cara é executado. E você pode ter atributos, blocos de inicialização, juntamente com blocos de inicialização estáticos. Bom, então era isso que eu tinha para falar para vocês. Vocês provavelmente não vão utilizar muito blocos de inicialização estático, mas métodos estáticos provavelmente vocês vão utilizar bastante. Então, espero que vocês tenham entendido. Vejo vocês na próxima aula. Até mais!